Olá, eu sou a Irene do Planalto. Oi, eu sou a Laísa. E eu sou o Chico, e me juntei com a Irene e com a Laísa para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Boa escuta. Tá? Eu acho que interessa muito os fazendeiros que o título seja individual, porque assim eles podem comprar, né, de um e de outro, de novo e de novo. E acaba que a gente torna ficar sem o território, né? Por isso que o território não é título individual, precisa ser coletivo. Para evitar que perde novamente esse território e depois volte atrás do Estado querendo terra de novo, né? Porque daqui a pouco ele vai para a cidade, não consegue viver lá porque é diferente e já perdeu aqui, aí fica difícil. Eu acho que para os fazendeiros acho que interessa muito esse título individual e eles pregam isso aqui dentro. Em 2000, como mais um passo rumo à regularização do território, a comunidade recebeu a certificação quilombola da Fundação Cultural Palmares, requisito prévio para o início de trabalhos do INCRA na regularização fundiária. Em junho de 2002, o Congresso Nacional ratificou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, instrumento internacional que trata dos direitos coletivos dos povos indígenas, estabelecendo padrões mínimos a serem seguidos pelo Estado, dando continuidade ao movimento de expansão do significado de identidades coletivas e reconhecimento de territorialidades distintas e etnicamente construídas. Paralelamente, a Convenção 169 reconhece os elementos de autoidentificação e o roubo de terras, a grilagem, desde o domínio colonial, como prejuízos causados pela expulsão e deslocamento impostos a populações específicas, e a luta secular dos que não se dobraram ao monopólio da terra, ao trabalho escravo, etc. Em 2004, foi celebrado o convênio entre o Estado de Goiás e a Agência Rural para a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, regularização, desobstrução e titularização das terras do SHPCK, convênio estendido posteriormente ao INCRA e à Fundação Palmares. No mesmo ano, teve início o Projeto Brasil Quilombola, parceria entre os Ministérios da Saúde, de Minas e Energia, de Desenvolvimento Agrário, da Assistência Social, das Cidades, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Governo do Estado de Goiás, Prefeituras de Cavalcante, Monte Alegre, Teresina, CELG, Petrobras, OAB Goiás e UFG, que visava lançar uma experiência piloto do desenvolvimento sustentável para comunidades remanescentes de Quilombo, a partir da intervenção do governo federal na maior dessas comunidades, a Calunga. Entre os produtos desse projeto está o cadastro e georreferenciamento das comunidades e moradores residentes no interior do sítio histórico e patrimônio cultural Calunga. Em 2009, houve o Decreto Presidencial de 20 de novembro, que declarou de interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis abrangidos pelo território quilombola Calunga, situado nos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, Estado de Goiás. Mais recentemente, o SHPCK foi reconhecido oficialmente como um TICA, Territórios Indígenas e Áreas Conservadas por Comunidades Locais, por um registro internacional que é hospedado pelo Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, CMMC, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Essa internacionalização tem impactos na forma como os conflitos locais se desenrolam. Apesar disso, atualmente, segundo dados de Dias 2019, somente cerca de 24.532 hectares do território contam com títulos definitivos. Uma área de aproximadamente 6.220 hectares espera para indenização, outra área de cerca de 6.618 hectares estão ajuizados sem contrato de concessão de direito real de uso e outras cerca de 22.330 hectares com CCDRU. Há ainda uma área com a posse suspensa de cerca de 488 mil hectares, uma avaliada em cerca de 11.105 hectares, uma com CCDRU na Procuradoria Federal Especializada, com área de cerca de 225 mil hectares, uma de projeto de assentamento federal que foi implementada na Fazenda de Adema, em terra devoluta do estado de Goiás, com área de cerca de 5.321 hectares, além das glebas devolutas com área de cerca de 64.016 hectares.
Em recente atuação do Estado de Goiás, por meio do despacho número 3.923 de 2018 da Procuradoria do Estado de Goiás, foi entregue, no dia 6 de julho, pelo Governo do Estado, escritura de concessão de direito real de uso de cerca de 75 mil hectares de terra ao então presidente da Associação Quilombo Calunga, Vilmar Souza Costa, referente à gleba devoluta Moleque, com cerca de 3.682 hectares, gleba Vão das Almas, com cerca de 57.343 hectares, e a reserva biológica Serra da Contenda 1, com cerca de 14.207 hectares. Na tentativa de solucionar as questões conflituosas dentro da comunidade Calunga, o INCRA intenta emitir o título de forma coletiva em nome da Associação Quilombo Calunga. A ausência da titulação definitiva tem ocasionado, há décadas, uma série de conflitos, tanto com as terras devolutas quanto privadas. Souza chama atenção para os frequentes episódios enfrentados pelos Calunga, desde invasões de suas terras por novos personagens, roças e casas ora queimadas e ou derrubadas por tratores, até visitas constantes de policiais com mandatos judiciais expedidos por delegados e outras autoridades do poder público local, criando um ambiente que incentiva a reprodução dos modos de produção ocidentais, com o uso intensivo das paisagens vegetais e de agroquímicos. E o mesmo autor destaca que o modo de vida, de produção e agrobiodiversidade local garantiram o sustento alimentar de muitas famílias Calunga durante as invasões das terras. Sendo assim, o modo de cultivo dos seus alimentos, os conhecidos roçados ou roças de toco, por meio do qual cultivam arroz, milho, feijão, gergelim e mandioca, da qual sempre fizeram farinha, torna-se também método de resistência, como disse Dona Clarina, moradora da beira do Paraná. Na terra nós nasceu, na terra nós vive, na terra nós morre, a terra nos deixa. Nós não pode vender terra. Dessa fala, é possível identificar parte do que Dias pontuou como o papel da mulher na luta pela terra, que é desenvolvido através de uma resistência exercida pela função de cuidado, proteção, preservação da identidade e cultura do povo Calunga, originando um modelo de desenvolvimento do campo que combina as questões ecológicas com a bandeira histórica da igualdade de gênero, inaugurada pelo movimento feminista. Ou como bem resume, o racismo e violência contra quilombolas no Brasil. As mulheres negras foram fundamentais para a manutenção das comunidades negras e seu legado cultural. Suas histórias, personalidades e as diferentes formas de luta que criaram para enfrentar e vencer o domínio senhorial são alguns dos elementos forjados na identidade feminina negra. Nas comunidades quilombolas, os valores culturais, sociais, educacionais e políticos são transmitidos aos mais jovens pela oralidade, e a mulher tem um papel fundamental nessa transmissão e preservação das tradições das comunidades, na manipulação das ervas medicinais, no artesanato, na agricultura, na culinária, nas festas organizadas principalmente por elas. Tem um papel social relevante para unir as pessoas e estabelecer vínculos de solidariedade e para transmitir experiências vividas. Essas mulheres, na sua maioria, têm pouco estudo, principalmente as adultas e idosas, sendo poucas que saíram da comunidade para estudar na cidade. Nos territórios quilombolas, sofremos com os conflitos agrários, apesar de todas as formas de preconceito já estabelecidas. Estamos ainda mais vulneráveis devido às lutas enfrentadas em defesa do nosso espaço ancestral. É curioso como um quilombo, que em algum momento foi sinônimo de liberdade, careça de um novo processo de libertação, por estar cercado pela grilagem e pelo pacote tecnológico que a acompanha, que não difere muito do modelo aplicado na colonização. A história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Em cima deste morro ninguém sai. Ao grileiro nós vamos resistir. Todo o povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto: Chico Souza. Vozes: Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza.
Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos, Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual, Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais, Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais.